Itanajara para a gente fazer o nosso momento incrível griot. Tem que sentar aí. Eu tenho que sentar, Feijão? Não, é o Achei que era contigo. Por que será que eu não preciso? 1,59m não precisa sentar. Posso passar, Gabi? Boa noite a todos. Bênção para aqueles que possam me abençoar. Sou Itanajara Almeida, estou hoje vice-presidente da Odabá, uma associação de afroempreendedores. Muito emocionada de estar aqui, porque foi aqui o meu primeiro contato com a Odabá. Eu fui convidada para ser entrevistada e cheguei aqui, não conhecia muita gente, as poucas pessoas que eu conhecia me acolheram muito bem, e eu estou aqui até hoje, trabalhando muito por essa associação, buscando a cada associado, né, conversando e falando um pouquinho sobre o que é a Odabá, falando um pouquinho da minha experiência de 26 anos, né, de empreendedorismo, né, com a minha empresa já consolidada. Sou cabeleireira, né, e é uma empresa familiar que meu filho também hoje, né, com uma grata satisfação, né, também seguiu a minha carreira, que também era da minha mãe. Então a gente vem trazendo aí o empreendedorismo com muito orgulho, né, porque eu acho que é isso. Enquanto a gente tem lá um governo, né, que nos obriga a empreender exatamente porque não dá as condições mínimas, né, para a gente sobreviver, a gente então empreende com qualidade, com sucesso. Então o meu papel aqui hoje é exatamente falar um pouquinho sobre a nossa ancestralidade, né? Que esse momento griot, eu não me considero uma griot, né? Griot é o nome deste momento, né? Onde a gente reflete, onde a gente traz alguma coisa da nossa tradição, né? Eu sou uma mulher da tradição de matriz africana, sou uma filha de Oxum, e estou aqui sempre trazendo aí um pouquinho de reflexão, né? Para que a gente consiga nos conectar, né? Porque eu sempre digo que a Odabá, que esse afrontal, que é um espaço de conexão, onde a gente consegue se enxergar, onde a gente consegue olhar para o lado e enxergar um igual, que eu acho que isso é o mais importante, porque a gente sente muita falta em alguns lugares que a gente participa. Então, o tema de hoje é um tema que para nós é um tema muito próximo, né? Para nós, que eu digo, somos nós, pessoas negras, né, que descendemos aí de homens e mulheres, né, que os nossos tataravós, né, e é tão ruim falar isso, que os nossos tataravós ainda eram escravos, né, então a gente fica com aquele sentimento, com aquela dor, né, tentando entender todo aquele processo e sem conseguir mensurar o que foi aquilo. E hoje, a pauta hoje, né, o assunto escolhido é exatamente sobre a saúde e as pessoas que tiveram essa invisibilidade, né, nesse processo todo, que escolheram a profissão dentro dessa área e que a gente sabe a dificuldade, né, que se tem. Nós, dentro da tradição de matriz africana, nós temos um orixá chamado Ossanha. Ossanha, para nós, é o nosso médico. É aquele orixá que, quando a gente tem lá as nossas dores, as nossas mazelas, a gente, antes de ir ao médico, a gente vai no búzio e pergunta para o orixá Ossanha: o que a gente tem? Isso é mais que fé. Isso é acreditar. Que aquele orixá, ele vai responder no jogo do búzio, no Ifá, e a partir dali a gente então vai procurar o médico, a pessoa da área da saúde que vai poder nos ajudar. Então eu vou falar para vocês um pouquinho assim que eu escrevi. Eu agora tenho que estar lendo, né? Já passei alguns anos dos 50, então eu não tenho uma memória tão boa assim. Então eu vou ler aqui para vocês. Ossanha é o orixá masculino de origem Nagô e Yorubá, que junto a Odé e a Otim habita a floresta. Este orixá, ele é muito cultuado no Batuque, recebendo diversos nomes. Ossanha,
Ossanha, Ossanhê, que é das suas formas as mais populares, como a gente chama de Ossanha. Por causa do som feminino, ele é frequentemente confundido com uma figura feminina. Ossanha é o orixá conhecido nos cultos afro-brasileiros, como médico das tradições, senhor das ervas litúrgicas e medicinais, aquele que tem o poder de curar através das plantas. Todas as folhas, Euê, pertencem a Ossanha, antes de serem regidas por alguns outros orixás que utilizam em seus ritos. Coci Auê, Coci Orixá, sem folhas, sem orixá. Apesar dessa expressão ser comum no candomblé, ela tem um significado também no batuque aqui do Rio Grande do Sul. Ossanha, ele é o detentor do axé, a força indispensável de todos os orixás. Ele é o senhor das matas e das florestas, e é ele quem tem o domínio sobre as folhas, cascas e raízes. A matéria-prima, que é a base de toda a tradição, somente ele conhece o nome de todas as plantas, seu uso e as rezas que despertam o poder no ritual. É por isso que nenhuma cerimônia ela pode ser realizada sem ele. Basta vermos que tudo no batuque começa pelas ervas maceradas, o sagrado mieró. Na cabeça de um iniciado, esses elementos materiais, em toda e qualquer obrigação, são imprescindíveis. E nada pode ser tocado pelo orixá se não tiver passado primeiro pelo Ossé do Mieró. Ossanha possui um poder que ao mesmo tempo é benéfico e é perigoso. E por ter a responsabilidade de proteger o conhecimento científico e a medicina, ele é considerado o patrono dos profissionais que trabalham na área da saúde. Ele é tão poderoso que existem vários itãs a respeito desse orixá. Para quem não é da tradição de matriz africana, a figura do Ossanha é muito representativa, porque ele é um orixá, ele é um homem negro, como todo africano, e ele não possui uma das pernas, exatamente porque ele foi brincar com quem não devia. Ele morava no meio da floresta e ficava escondido, esperando o primeiro que passasse. Quando o primeiro que passava, ele enfiava um galho no olho de alguém e deixava a pessoa cega de um olho. E aquilo para ele era uma diversão. Todas as pessoas daquela tribo já estavam, né, caolhas, porque ele furava o olho de todo mundo que passava e dava risada e achava divertido. Aí Urubilá disse: não, nós não podemos ficar com esse, né, brincalhão cegando as pessoas todas. O que ele fez? Chamou Orixá Ogum e disse: Ogum, agora chegou a hora de tu dar uma lição no Ossanha. Tá demais. Ele está cegando toda a comunidade, todo mundo aqui da tribo, ele está cegando. Nós precisamos fazer uma coisa. Ogum disse: então deixa ele comigo. E aí está o Ossanha lá, escondido atrás da árvore, né, esperando o primeiro que aparecesse com o seu galinho lá da árvore na mão. Daqui a pouco veio, ele olhou, viu um barulho e disse: ai, agora é mais um. E se escondeu. Quando ele olhou, vem vindo um negro com 2 metros de altura, forte, másculo, vem vindo com a sua espada. E ele olhou e disse: bah, mas isso aí é grande. Quando ele quis pular para enfiar o galho no olho do Ogum, o Ogum veio com a sua espada e tirou uma de suas pernas. E aí ele entendeu que a gente não pode brincar com aquilo que a gente não conhece, muito menos com as pessoas. Então essa é uma das lições que a gente tem, que a gente chama de Itã, que a gente tem dentro da nossa tradição de matriz africana. Jamais usar as pessoas como um brinquedo. Então, a gente começa a pensar, né, exatamente na nossa ancestralidade, a gente começa a pensar exatamente em tudo aquilo que a gente sabe, né, porque a tradição de matriz africana ela é isso, ela é muito a oralidade, tudo aquilo que a gente ouve, né, ouviu dos nossos avós, que a gente ouviu dos nossos pais e a gente passa para os nossos filhos e netos. Então, se a gente começar a pensar sobre saúde, a gente vai lembrar dos pretos velhos, que faziam as benzeduras.
A gente vai lembrar das benzedeiras, né? Que uma criança estava lá com febre há dias e a gente levava. Sempre tinha alguém na comunidade que tinha uma benzedeira, né? Levava lá e ela com aquele galinho de arruda, a sua água benta, a sua tesoura, né? Fazia as benzeduras e a criança saía de lá saudável. Então a gente vai lembrar também das parteiras. Numa época que não existia obstetrícia. Como é que as crianças nasciam saudáveis? Como é que essas crianças conseguiam sobreviver, né? Sem os antibióticos, sem nada, porque não existia nada. Então a gente começa a entender que eles eram sábios, que eles não ficavam ligados a todas essas ferramentas que hoje nós temos. Que hoje a gente sabe, muita gente é salva por conta disso. Mas antigamente, como eram salvos? Então é uma provocação que a gente muitas vezes deve fazer exatamente dentro das nossas casas, com as nossas famílias. Será que a gente não consegue ficar um pouquinho só, sem pensar nessa modernidade, dar uma voltadinha no tempo, dar uma valorizada naquilo que é o antigo? Porque aquilo que é o antigo muitas vezes está do nosso lado. E muitas vezes eu digo, hoje a gente está tão desconectado do passado, que a gente por muitas vezes coloca os nossos velhos nos asilos, as nossas crianças nas creches o dia todo e sai a passear com os cãezinhos. Então são provocações que a gente precisa exercitar para saber o que realmente faz sentido na nossa vida de hoje. Então, muito obrigada. Espero que todos gostem do tema de hoje e até uma próxima ocasião. Obrigada.